casa. Estamos contentes, Senhor, por ter nos concedido mais uma oportunidade de estarmos vivos neste dia, presenciarmos das tuas bênçãos, da tua glória, do teu amor para conosco. Viemos aqui, Senhor, humildemente, pedindo que o Senhor perdoe nossas falhas, que o Senhor perdoe nossos erros, as nossas transgressões, e o Senhor possa abençoar-nos nesta noite, Senhor, pois estamos confiados na tua promessa, que foi feita incondicionalmente, Senhor, e que o Senhor faria a obra por nós, e que não dependeria nada de nós, Senhor. Estamos crendo nesta promessa nesta noite. Sabemos que não há mais tempo aqui embaixo, Senhor, sabendo que não há mais muito que resta para este mundo, a não ser os juízos de Deus, que já estão caindo sobre toda a terra. Que o Senhor abençoe a cada coração que veio aqui nesta noite para ouvir da tua parte, da tua palavra. Que o Senhor possa nos ungir de uma maneira especial, tanto para falar quanto para ouvir a tua palavra. E que o Senhor possa lavar-nos de cada um de nossos pecados e erros ao escutarmos de ti, Senhor. Pois nós sabemos que o teu sangue tem poder para lavar o mais sujo pecador. Pedimos a tua ajuda nesta noite, Pai querido. Ajude o teu povo, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Que possamos sair daqui dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Abençoa teu povo, eu peço, Senhor. Me ajude nesta noite, ajude a cada um. Pedimos essas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando vocês em pé, boa noite para vocês. Mais uma vez caiu para mim a tarefa de falar. E está no livro de Daniel, capítulo 12. Vou tentar ser breve hoje, vou precisar da ajuda de vocês. Hoje eu vou precisar mesmo da ajuda de vocês. No capítulo 12, diz assim, nós vamos usar o quadro aqui de novo também. Estou dando a continuação nos assuntos que nós temos falado. Alguns de vocês têm acompanhado. E essa é uma hora tremenda que nós estamos vivendo. E realmente tem me deixado bem tocado em entender realmente a hora que nós estamos vivendo e o que Deus está fazendo por nós nesta hora. Mundialmente falando, a mesma coisa que está acontecendo aqui está acontecendo em outros lugares. Nós sabemos que algo está acontecendo, não é verdade? Então isso nos produz uma expectativa em nossos corações de saber que Deus se lembrou de nós no último momento. Não é verdade? Eu me sinto muito feliz, particularmente. Vamos dar continuidade. Está no livro de Daniel, capítulo 12. Diz assim, primeiro versículo. E naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então você presta atenção que ele está falando de um tempo aqui. Ele está dizendo assim, naquele tempo. Agora no verso 6, diz assim, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ele queria saber quanto tempo levaria até chegar no final. Ele disse, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, presta atenção aqui no que está dizendo, tempos e metade de um tempo. Mas aí ele vai dizer que tem mais um tempo depois da metade do tempo, porque ele diz assim, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, aí sim todas essas coisas serão cumpridas. Então haveria um tempo, tempos, metade de um tempo, depois tinha mais um tempo até que destruísse o poder do povo santo, e aí sim tudo seria cumprido. Vocês estão captando? Vocês podem se assentar, que Deus abençoe a leitura da palavra. Então eu já vou começar aqui, fazer algo para a gente. Vocês têm que prestar bem atenção nessa noite, porque tem um pouco de matemática aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então eu vou dividir aqui em 3. Aqui, 1, 2. E aqui. Vamos ver se está mais ou menos igual. Não. Aqui.
Aqui seria mais ou menos a metade, né? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, tempo é isso aqui. Certo? Tempos é isso aqui, ó. É 2 vezes o primeiro. É bem simples. Então, nós temos um tempo, tempos, que é igual, o mesmo tempo que foi a primeira metade, só que daí metade desse é o final aqui. Correto? Dá para entender até agora? Agora, o que é isso? Como nós vamos descobrir que tempo que é esse? Como que nós vamos saber que tempo que é esse? Qual é o tempo que Deus deu para os judeus? Que falta para os judeus, Deus lidar com eles ainda? 3 anos e meio. 3 anos e meio não é 1 ano mais 2 anos mais metade de 1 ano? Não é? Não é isso? 1 ano mais 2 anos mais metade de 1 ano. Está vendo? Então, agora, mas nós sabemos que o tempo que Deus determinou para os gentios não é o mesmo tempo que Ele determinou para os judeus, não é o mesmo tempo que Ele determinou para os gentios. Nós temos visto isso nas últimas lições, não é verdade? Agora, de acordo com o que o profeta disse e com o que a Bíblia disse, qual era o tempo que Deus tinha determinado para nós aqui? Ou, nós descobrimos que na última era, ela foi dividida em 2 partes, não é? E essas 2 partes eram quanto tempo? 1 jubileu cada parte, correto? Não era isso, 1 jubileu cada parte? Tudo bem, então até aí nós estamos entendendo. Era 1 jubileu cada parte. Então nós vamos entender, vou colocar aqui em cima Israel. E aqui embaixo eu vou colocar a igreja. Então Israel, o tempo deles lá era 3 anos e meio que faltava. E para a igreja, quanto tempo faltava na última era? Assim como na 70ª semana, teve a primeira parte nos dias de Jesus, 3 anos e meio, e depois tinha mais 3 anos e meio, agora para os 144 mil, certo? Então foi dividida a última semana, a 70ª semana, foi dividida em 2 partes. Estamos entendendo até aqui? E nós provamos pelas Escrituras que o mesmo programa de Deus que Ele usou com os judeus, Ele usou com os gentios. Não é verdade? Só que óbvio que os tempos que Ele determinou para os judeus não é o tempo que Ele determinou para os gentios. E nós descobrimos e provamos que o tempo, na nossa era, que Deus determinou para a primeira metade da era foi 50 anos. É ou não é? Era 50 anos. De 1906 a 1956, eles não quiseram. Eles rejeitaram a mensagem da graça, que foi enviada para eles através de um profeta. Mas Deus determinou mais um tempo, mais uma metade da 7ª era, para o povo do terceiro êxodo. Correto? E o que o povo do terceiro êxodo fez? A mesma coisa que os denominacionais fizeram. Quando a revelação da palavra chegou, eles rejeitaram redondamente, que é o que está acontecendo hoje. E as pessoas estão caminhando direto para a tribulação, por rejeitarem a verdade que o profeta disse que só viria no final, não viria no começo. Não é verdade? Agora, eu estou falando de Israel, estou falando da igreja. Agora, tem uma chave muito importante aqui para nós entendermos esses tempos, exatamente onde é que nós estamos, e quando nós chegar no final do culto, nós vamos mostrar algo que está relacionado ao que aconteceu 1 semana atrás. Algo que aconteceu 1 semana atrás, vocês vão ver onde é que nós estamos parados agora, de acordo com o que o profeta disse. Vocês me acompanhem com atenção. A chave para nós entendermos isso aqui, eu vou repetir o verso 7, que ele diz assim, ó. E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o povo santo. Certo? Agora, vamos tomar esse tempo aqui do qual eu estou falando, a igreja. Nós sabemos que o tempo da igreja não é o mesmo tempo dos judeus. Isso nós entendemos, certo? Mas quem é o povo santo que Daniel está falando aqui? É os judeus, não é? O povo santo, o teu povo. Tá, mas quanto tempo vai levar para o anticristo destruir ou matar os 144 mil? 3 anos e meio. Tá. Então, veja, aqui eu estou colocando o paralelo, mas eu não estou usando o mesmo tempo. Então nós temos 3 anos e meio aqui na frente. Vou colocar aqui, ó, 3 anos e meio.
que é esse espaçozinho de tempo aqui. E o que acontece aqui no meio? Está vendo que está faltando um espaço ali no meio? Porque ele diz aqui, ó, eu quero que vocês entendam isso aqui. Ele diz aqui, ó, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nós sabemos que a primeira metade da era de Laodiceia já passou, não é verdade? Qual que seria a primeira metade da era de Laodiceia? Não é essa aqui? Não é essa aqui? E nós sabemos que o povo santo não foi destruído ainda, correto? Onde é que nós estamos então? Certo? Fácil entender até aqui, né? Agora, vou ler algo para vocês aqui. Se você quiser deixar marcado o livro de Daniel, capítulo 12. Vamos também em Apocalipse, no capítulo 12. Veja que é o mesmo capítulo. Vamos começar no verso 5 e diz assim, ó. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quantos sabem quando que isso aconteceu? Foi quando Jesus veio na terra, nos primeiros 3 anos e meio, foi crucificado, e ele voltou para o Pai, e ficou mediando através das 7 eras da igreja, não é verdade? E o que aconteceu com a mulher que estava aqui embaixo? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Certo? Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Vocês que leem a mensagem? Alguém pode dizer que lugar que é esse? América, Estados Unidos da América. Esse lugar que Deus preparou é os Estados Unidos da América. Vocês sabiam disso? Deus preparou a América para que o sistema moderno de Jezabel não destruísse a igreja, para que a semente de Deus chegasse e você estivesse aqui hoje. Deus preparou um país para que o evangelho pudesse ser propagado e a partir de lá fosse para todas as nações do mundo, para que Deus pudesse te alcançar. Esse era o propósito de Deus para a América. Agora, irmãos, quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito tocado de ver como que Deus cumpre a sua palavra. Quando Deus diz algo para você, Ele cumpre a sua palavra. Se observe isso aqui com atenção. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias, sabe quanto tempo é? 3 anos e meio. Agora, nós sabemos que a partir do tempo que eles foram para a América, eles não ficaram lá só 3 anos e meio. Não é verdade? Eles ficaram bem mais tempo. Só que quando o profeta vai falar disso aqui, ele disse que era América e determinou o tempo que Deus tinha um concerto com a América do Norte. E a Bíblia não pode errar e nem o profeta pode errar, não é verdade? Agora, nós sabemos que a Bíblia é perfeita. Deus não atrasa nenhum segundo na sua promessa. Quando Deus diz algo, Ele cumpre exatamente na hora que Ele disse que Ele cumpriria. Não tem nada atrasado, não tem nada fora do lugar. Você está fazendo exatamente o que Deus determinou que você faria. Cada um de nós aqui. Agora, ele diz aqui, ó, na mensagem, perguntas e respostas sobre a lei tendo uma sombra, ele diz assim, eu gostaria de provar para você que desde a perseguição da igreja por todas as eras negras, o povo veio para cá. A América foi estabelecida em Plymouth Rock por um propósito. Plymouth Rock é um lugar nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, onde desembarcaram os primeiros peregrinos vindo da Inglaterra. E a razão que eles foram parar lá, porque eles estavam fugindo da perseguição religiosa do sistema de Jezabel romano que existia na Europa. Eles não foram lá buscar oportunidade de trabalho ou de vida. Eles queriam adorar a Deus. A América é a nação que é hoje porque os primeiros homens que foram lá, eles tinham desejo de adorar a Deus. E onde eles estavam, eles não podiam adorar a Deus. Então, o que eles fizeram? Eles fugiram em um navio chamado Mayflower e foram para lá. Agora, a data da chegada deles lá foi dia 21 de dezembro de 1620. – 21 de dezembro de 1620. Foi a data que eles chegaram lá. Olha o que o profeta está dizendo aqui.
A Bíblia diz que ela fugiu do dragão. A Bíblia diz que essa mulher, esses peregrinos, fugiu do dragão e tinha um lugar preparado onde? Aí a congregação diz assim, no deserto. Estão citando Apocalipse 12, 6. O que era a América quando ela veio aqui? Onde ela foi alimentada por um tempo limitado, um tempo, tempos e metade de um tempo. O profeta está dizendo que quando ela foi para a América, depois que ela chegou para a América, ela foi alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando terminasse esse tempo, essa metade desse tempo, ela não era mais um lugar onde haveria liberdade de religião, nem liberdade religiosa e nem política. Vocês estão captando? Falou, quando terminasse esse tempo determinado ali, não haveria mais. E depois desse tempo, eu quero mostrar para vocês, se vocês captar o que aconteceu aqui, Deus repete de uma maneira reduzida depois do terceiro êxodo. Deus preparou um outro lugar onde a noiva estava por um tempo, mas houve liberdade de expressão e liberdade religiosa entre o grupo, mas não mais. Isso aqui é super chocante, mas o profeta disse que se repetiria. Se nós entendermos qual é o tempo aqui, nós vamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo agora. Exatamente onde nós estamos agora. O que está acontecendo? O que é que tem acontecido nos últimos anos? Aí diz assim, ó, o profeta falando. Aí ele fala, e essa nação se levantou e formou imagens à besta, e falou como a besta, fazia confederação de religião, de igreja organizada. Né? Agora a igreja está chegando a um lugar onde ela não pode ter mais sua liberdade. Vamos fechar aquele bando de santos roladores, parar com toda aquela coisa, vamos nos unir e fazer uma organização. Presta atenção nisso aqui. Eu espero que você esteja captando o que é que está acontecendo. O que eles estão fazendo? Eles estão formando uma imagem à besta. Que nação que era essa? Levantada por Deus ou pelo diabo? Levantada por Deus, uma nação levantada por Deus para proteger a semente eleita. Mas o que eles fizeram? Em Apocalipse 13, 11 diz assim, e vi subir da terra, do deserto, onde não tinha gente, não tinha nada. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ponto e vírgula, e falava como um dragão. Opa! A partir desse momento aqui, ela não era mais cordeiro, não. Algo aconteceu com esse animal, com esse poder, que deixou de ser um cordeiro, que tinha liberdade de religião, liberdade política, e se tornou um dragão, onde o próprio Satanás dominou ela, e agora estava usando ela, vai usar ela, para trazer a perseguição sobre toda a terra. Aí o profeta diz assim, e a mulher fugiu ao deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus. Deus preparou a América para a liberdade de religião, para que ela fosse alimentada por 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou contra os seus anjos. Quem foi o dragão? A congregação diz, Satanás. Satanás, e qual nação ele representava? A congregação diz, Roma. Vocês viram aquela, em Daniel 8, o bode que cruzou o Atlântico e destruiu o carneiro? Quem era aquele carneiro? Estados Unidos da América. Mas, irmãos, quando nós chegarmos no final, você vai entender que isso se repete depois ainda, mais uma vez, no deserto. Existe uma outra nação que levantou após a América. Aí ele diz aqui, e ele tinha anjos. A Bíblia não diz que nos últimos dias os espíritos ministradores do diabo seriam como anjos flamejantes, mas se eles não falarem de acordo com isto, esqueça eles. Se não falarem de acordo com a palavra, não interessa ser um anjo flamejante. Não interessa ser um anjo de luz, seja lá o que for. Se não falar de acordo com a palavra de Deus revelada para o dia, a mensagem revelada para o dia e a sua hora, esqueça. Como é que os luteranos estão sendo enganados? Porque a mensagem deles é verdadeira, mas não é para hoje. Como que é que os metodistas estão sendo enganados? É uma verdade que Deus revelou no dia deles, mas não é para hoje. O profeta pregou a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Se nós não reconhecermos o dia que nós estamos vivendo, você nunca vai entender a mensagem para o seu dia. Agora ele diz aqui, irmão, irmã, eu não vejo onde você acha uma falha nisso. Deus simplesmente tem tudo aqui emparedado, bem aqui na sua palavra. E Miguel, o arcanjo, o grande que se encontra na presença de Deus, e seus anjos
lutaram contra Satanás e seus anjos. O dragão vermelho, e esta foi a igreja, agora ele está dizendo que quem lutou contra o dragão e seus anjos foi a igreja. Era a igreja debaixo da liderança de Miguel. Vocês lembram que nós vimos que na 7ª era, Deus repetiu tudo que ele fez nas 6 eras? E nós vimos que o verdadeiro mensageiro das eras é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor foi quem usou aqueles vasos terrenos para pregar o evangelho. Mas quando chegou na 7ª era, o que ele faz? Ele faz uma repetição em um tempo bem menor de tudo que ele havia feito nas eras. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quando ele vê que o povo rejeita ele aqui, ele dá mais uma chance. Para mim e para você. E ele repete exatamente a mesma coisa, mas agora não de uma maneira pública, só para o povo do terceiro êxodo. Para todos os quais ouvirem a sua voz. Ele dá uma chance para eles. Se Deus determinou um determinado tempo lá para eles, Deus determinou um tempo para eles, um jubileu. Eles rejeitaram. Deus, Ele não pode fazer nem menos e nem mais por nós, senão Ele teria que levantar eles e pedir desculpas. E eu vou falar mais algo aqui para vocês. Deus foi muito mais misericordioso e Ele não vai perdoar ninguém, sabe por quê? Porque na primeira metade, as 7 mensagens estavam dispersas. Porque o metodista ele não conseguia ouvir a mensagem do luterano. Entendeu? Porque eles estavam isolados. Mas este mensageiro de Deus, um mensageiro entregou 7 mensagens. Então você não está escusado de não ouvir a verdade. Porque ele trouxe 7 verdades, um ministério trazendo 7 verdades. Como é que você vai perder isso? Não tem como. A menos que você voluntariamente falar que você não quer. Agora, Deus é justo ou não é? Por isso que em Apocalipse 15, quando as virgens aparecem lá, eles dizem assim, santos são os teus juízos, ó Senhor. Em outras palavras, o Senhor estava certo. Mas o que adianta você entrar na tribulação e reconhecer? O que adianta você entrar na tribulação e reconhecer que Deus estava certo? Aí você vai voltar, ele estava certo, fulano. Não interessa. O negócio é você reconhecer agora. Fuja da ira de Deus que está para cair sobre a terra. Aí ele diz aqui. Já vou chegar onde eu estou querendo, só estou fazendo uma base aqui. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. A igreja que é guiada pelo Espírito Santo e os anjos de Deus lutaram contra as organizações e seus anjos e ministros de luz. O que aconteceu na primeira metade e na segunda metade? A igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja, debaixo da liderança do Espírito Santo, do mensageiro, lutou contra quem? Contra o diabo. Mas como é que o diabo luta contra ela? Com os seus mensageiros de luz, com os seus anjos de luz e seus ministradores flamejantes. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Aí ele diz assim, contra as organizações e seus anjos ministros de luz. Vê como é simplesmente perfeito? Se eles estão falando, não de algo, se ele não está falando, não de algo lá na glória. Olha o profeta chamando a atenção aqui. Ele não está falando de algo acontecendo lá na glória, um anjo voando. Olha o que ele vai falar aqui. Ele está falando de seres espirituais em Roma, o dragão vermelho que se parou diante da mulher para devorar seu filho. E eles não prevaleceram. Nem seus lugares foram achados para eles nos céus, e o grande dragão foi lançado, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo mundo. E este poder romano foi a toda a nação, aquela cidade que rege sobre toda a terra. Ele enganou muitas igrejas organizando assim como ele, vejam, fazendo uma imagem à besta. E foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foram ou não foram lançados na terra? Satanás foi ou não foi lançado na terra? Nós provamos pelas escrituras e pela mensagem que ele foi lançado na terra. E depois que ele foi lançado na terra, o que acontece? Né? Ele vem atrás de você. Ele vem atrás de você, depois que ele é lançado na terra. Irmãos, eu não quero dar muita informação. Mas você sabe o que Deus fez para lançar Satanás na terra? Ele limpou o santuário celeste. A prova de que o santuário celeste foi limpo é porque ele foi lançado na terra. Porque ele só estava lá porque o sangue não havia sido integralmente aplicado no santuário celeste. Como é que ele foi aplicado? Quando as 7 mensagens soaram, foram prova de que na outra dimensão, Cristo, que era o verdadeiro mensageiro, estava limpando o santuário celeste. Agora, lá no santuário celeste, adivinha quem é que estava lá? Meu nome e o seu. Deus tinha que limpar o santuário celeste
primeiro, para que nós tivéssemos acesso de volta ao santuário celeste. Como é que nós sabemos que isso aconteceu? Duas coisas. 7 mensagens soaram e nós vimos que eram 7 gotas de sangue que tinha na mão do sacerdote, não era? E outra coisa, Satanás foi lançado para baixo. Se ele foi lançado para baixo, então significa que foi concluída a obra. Aí você pergunta, irmão Bill, mas o que Deus está esperando então? Você reconhecer que ele já limpou o teu nome. É só isso que Deus está esperando. Deus quer que você reconheça que ele já pagou o preço por você. Que o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário já foi aplicado sobre o santuário celeste, na parte, no nome. Sabe por quê? Não é que teu nome era sujo, mas Satanás andava lá em cima. Ele subia lá para te acusar. Leia ali, onde diz ali, ó. Quer ver, ó? Não querendo fugir muito do assunto, mas olha aqui. No verso 10 diz assim, ó. E ouvi uma grande voz no céu. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Chegou ou não chegou o reino de Deus aqui? E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, até esse tempo aqui, ele acusava nós. Mas quando Deus soou a última mensagem, quando a última gota de sangue foi aplicada no lugar santíssimo, quem é que está no lugar santíssimo? Cristo e a sua esposa. Não é? Nós não se assentaríamos no trono com ele? Nós não somos parte dele? Agora, ele era perfeito, mas nós nascemos em pecado. Então ele precisava aplicar o sangue sobre nós, sobre cada um de nós, primeiro, para que pudesse restaurar de volta o nosso lugar original, onde nós tínhamos desde antes da fundação do mundo. 7 mensagens soaram. Foi provado pelas escrituras de Gênesis e Apocalipse que 7 mensagens soaram. Isso significa que é todo sangue. Não é? 7 mensagens significa todo sangue. Não tem ainda mais nada depois das 7 mensagens. Isso foi aplicado. Tudo bem, até aí estamos entendendo. Quando ele cai na terra, e o que ele faz então? Ele vem atrás da mulher. Mas voltando aqui aos tempos, dando só uma base para a gente entender exatamente o que está acontecendo. E que Deus me ajude aqui. Isso aqui está na mensagem que eu acabei de ler para vocês, a partir do parágrafo 66, na mensagem de perguntas e respostas sobre a lei tendo uma sombra. Do dia 16/5 de 1954. O profeta está falando sobre isso aqui. Tá? Aí ele vai falar, mais uma citação. E assim é esta grande nação nossa. Nós viemos aqui em Plymouth Rock. Essa nação foi fundada sobre a liberdade religiosa porque nossos antepassados haviam fugido da perseguição romana do sistema moderno de Jezabel. De acordo com a Bíblia, de Apocalipse 13, Deus lhes havia prometido um oásis em um lugar, pois a mulher foi carregada ao deserto, onde ela foi alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Deus fez a promessa. Deus deu uma promessa para eles. A América, ou a igreja, para que viesse a esse país. Então, foi um país que Deus usou para proteger, como eu expliquei, a mulher. Tá, mas nós vimos ali que 1260 dias é apenas 3 anos e meio, não é verdade? Como é que então, e o profeta disse que era o tempo determinado para a América, um tempo, tempos e metade de um tempo. Não é? Agora, nós sabemos que a Bíblia não pode falhar. Não é? E nós sabemos que os guardiões do livro de Apocalipse é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é verdade? Vamos no livro de Marcos, que eu quero mostrar algo para vocês aqui. Livro de Marcos, capítulo 10. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que esse pessoal fez aqui? Deixaram tudo para trás e vieram para a América, não é? Porque eles queriam adorar a Deus. E Pedro está falando, foi isso que nós fizemos, Senhor. Eu abandonei minha pescaria, eu abandonei tudo que eu tinha. Eu entreguei minha vida de lado para entregar ao Senhor. O que eu vou ganhar? Olha o que Jesus vai dizer. Jesus cumpre ou não cumpre sua promessa? Presta atenção. Ele diz assim, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
ou terras, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes. Tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e terras, com perseguições. Se for perseguido por minha causa e você abandonar, eu vou te dar 100 vezes a mais. Aqui nessa terra. Aqui. E no século futuro, a vida eterna. Amém? 1.260 dias vezes 100 vezes, quanto que é? Vamos fazer a conta? 126 mil, não é? 126 mil vezes 100. 126, quantos dias tem num ano, biblicamente falando? 360. 350 anos. Então, quanto tempo Deus daria para a América? 100, 50. Tempos, metade de um tempo. Está entendendo? 350 anos. É o tempo que Deus tinha um compromisso com eles. Só. Agora, nós sabemos que o tempo bíblico não é o tempo do calendário romano, não é verdade? É bem fácil de descobrir. Vamos pegar 350 vezes 360 dias no ano, vai dar 126 mil, dividido por 365,25, que é um quarto. É um ano e um quarto. Dividido por 365,25, 344 anos, ponto 9. Certo? Vamos somar 344,9 mais 1.620. Alguém já fez a conta aí? 1964,9. Que dia que foi aquele terremoto no Alasca? O que aconteceu naquele terremoto no Alasca? O que foi aquilo? Por que Deus não destruiu a América ainda? Você lembra da outra metade que Daniel falou que tinha que aparecer no meio ali, por causa de você? Quanto tempo Deus determinou aqui, na primeira metade? 50 anos. 64 mais 50, que ano que dá? Faz uma semana que completou 50 anos daquele terremoto. Deus deu 50 anos para eles. A primeira metade. E ali está falando no livro de Daniel, até destruir o poder do povo santo. 3 anos e meio. Eles não foram destruídos ainda. Moisés e Elias não apareceu ainda. A outra metade já acabou quando? 1956, não é verdade? Não foi o jubileu deles? Deus abriu uma brecha no meio de 7 anos. Em 7 anos ele entregou todo o conselho de Deus. Não é verdade? Em 7 anos Deus entregou todo o conselho de Deus. E a partir daquele tempo, ele estava esperando que toda a semente eleita, cujos nomes foram encontrados no livro da vida, viessem ao reconhecimento da sua santa palavra. Irmãos, sabe qual é o segredo de Deus? Sabe por que as virgens dessas vão entrar na tribulação? Não é porque elas não creram. Porque a salvação é pela fé, não é o sangue de Jesus que salva. O sangue de Jesus não salva ninguém. A fé salva as pessoas. Mas o sangue de Jesus limpa as pessoas. Agora, a palavra de Deus é Deus. O sangue de Deus é a palavra de Deus. Se você não receber a palavra de Deus, é impossível que você seja limpo. Você creu. Paulo diz, eu sei que vocês creram. Eu sei que vocês creram, mas vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram. Porque se nós se encontrarmos com Deus sem a expiação completa da palavra de Deus, nós aparecemos diante dele sujos e não podemos entrar no lugar santo. É simples assim. O que Deus tem feito através de 7 mensagens? 7 mensagens são 7 gotas de sangue. O que Ele tem que fazer? Aplicar em você essas 7 gotas de sangue. Se você não for aplicado essas 7 gotas de sangue, essas 7 mensagens, você não vai ser limpo. Agora, não quer dizer que você não é salvo. Mas se você comparecer no último dia, no último minuto, sem estar completamente limpo, você não entra. É necessário que nós sejamos limpados antes de sairmos daqui. Agora, o único povo que vai ser limpo antes é a noiva de Cristo. E os demais que vão aparecer na tribulação, aqueles que aparecem na tribulação, o que acontece com eles? Eles vão ter que ser limpos na tribulação. Você sabia disso? A Bíblia diz que eles serão purgados na tribulação.
eles vão ter que reconhecer a mesma mensagem que você está reconhecendo hoje. Irmão, hoje, com tudo que Deus tem dado para nós, com toda a facilidade que Deus tem dado para nós, é a coisa mais difícil do mundo por causa da unção diabólica e demoníaca que reina esse reino aqui embaixo. Para que você não veja a verdade. Muito menos quando o mundo estiver caindo aos pedaços. Quando a perseguição, quando eles vão ter nada para comer, não podem comprar, não podem vender, como é que eles vão conseguir fazer isso aí? Você acha que vai ser fácil? Você está entendendo? Mas eles vão ter que ser purgados lá durante aquele tempo. Eles vão ter que ser purgados lá. Todos eles. Então nós somos salvos pela fé, mas somos limpados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para limpar nós de todos os nossos pecados. Mas o que é o pecado? É incredulidade na palavra dele. Como é que a nossa incredulidade é removida? Quando Deus revela a palavra para nós. Todo mundo é incrédulo até que Deus revele para você. Agora, tem os voluntários que eles não querem ver. Eles entram debaixo lá do porão e falam, não está brilhando o sol. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Porque o sol está brilhando, você que não está lá fora para receber a luz do sol. Mas está brilhando. Agora, graças a Deus, que Deus tem nos dado um poder para abrir os nossos olhos, o colírio para abrir os nossos olhos, para entender a hora que nós estamos vivendo. Porque se isso não acontecesse conosco, nós vemos o véu que está sobre os olhos das pessoas hoje. E não há nada que se possa fazer. Sabe, irmãos, tudo com Deus é uma questão de atitude. Todas as pessoas que chegaram a Jesus, o que mudou o quadro foi a atitude que eles tiveram com Jesus. O camarada arrancou a barba dele. Tocou nele, não tocou? Arrancou a barba dele. Mas ele recebeu virtude? Não. Uma outra mulher tocou nos seus vestidos, nem nele foi. Encostou no vestido dele e foi curado um fluxo de sangue que ela havia tido por 12 anos. Nem tocou nele, só tocou na vestimenta dele. É a atitude que a pessoa tem. Ah, eu não consigo ver, não consigo enxergar. Você nunca vai enxergar. Com essa atitude aí, você nunca vai enxergar. Humilha-te. Primeiro você tem que se humilhar para que Deus revele para você. Deus nunca vai mostrar nada para você se você não se humilhar primeiro. É isso. Esse é o segredo. Humilhar-se. Agora, a humildade de Deus não é a humildade do homem. A simplicidade de Deus não é a simplicidade do homem. Ah, Deus em simplicidade. Aquela mensagem de Deus em simplicidade, veja, o profeta disse Deus em simplicidade, não homem em simplicidade. Homem em simplicidade é o camarada simples, falando tudo errado. Não tem nada a ver isso aí, tem nada a ver. Deus em simplicidade, sabe o que é? 7 taças, 7 trovão, 7 pragas, 5ª trombeta, 6ª... Isso é simples. Para o homem não é simples coisa nenhuma. Quantas mil denominações tem aí fora por causa disso? Mas qual que é a simplicidade de Deus? Bem simples. Olha o que Deus falou. Não, bem simples. Eu te dou o meu espírito. Como fui eu que escrevi a minha Bíblia, o meu espírito vai revelar para você. Simples. Mas o homem tenta interpretar com a sua própria... Tenta fazer algo próprio. Irmãos, o maior segredo de Deus, sabe qual foi? Do profeta, ele disse, o maior segredo que eu aprendi na minha vida, o maior, foi simplesmente me render a Ele. Ele vem e me usa. Quando a gente aprender a deixar Deus usar nós, você sai do caminho. O que é o descanso? O que é o milênio para nós? O que é o novo nascimento? O que é o sábado de descanso? Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, não é? Sabe qual que é o descanso? Quando você deixa de ser você, você não vive mais sua vida. Fala, Senhor, agora o Senhor me usa. Então, você não se cansa, porque é Ele que está te usando. Enquanto Deus estiver te usando, você nunca vai se cansar. Renovarão as suas forças como águias. A Bíblia diz. Por quê? O espírito da águia viria sobre nós. Há uma promessa que esse espírito viria sobre nós. E quando esse espírito retornasse sobre nós, então a verdade de Deus seria revelada para nós. E o profeta disse, parágrafo 399, 7º selo, um pouquinho antes que ele aparecesse na terra por sua noiva agora. Não pelo profeta. Não. Aquela manifestação de 63 foi para o seu profeta. Mas a mesma manifestação, a plenitude da palavra, diante dos seus olhos, viria para mim e para você. E tem vindo. Isso é prova de que algo está prestes a acontecer. Mas voltando aqui o tempo, nós poderíamos mostrar para vocês, eu queria dar alguns detalhes só para vocês verem como é que Deus fez tudo isso. Oi? Sim, inclusive está em Apocalipse 12, 6. Sim. 1620, exatamente. 1260, 1620, e está em Apocalipse 12, 6.
Então, é a partir dessa data, e eu quero só mostrar algo para vocês que é interessante também. O que acontece quando completou os 3 tempos? Porque ele disse assim, tudo aconteceria aqui dentro, ó. Naquele tempo. Aquele tempo é esse tempo aqui, ó. Tá? Naquele tempo. O que aconteceria naquele tempo? Vamos ver aqui, ó. Volta lá em Daniel para vocês verem. Para vocês entenderem qual tempo que é. E naquele tempo se levantará Miguel. Quando é que se levantaria Miguel? Aqui. Vamos descobrir que data que é essa ali? Então, 300 anos vezes 360. Dividido por 365,25. 295 anos, ponto 6. 295,6 mais 1.620. 1915. O que aconteceu em 1915? Primeira Guerra Mundial. É ou não é, irmão Lismar? Vamos fazer aqui um paralelo aqui embaixo, abrindo o começo. Aqui. Vou colocar 1906. Não apareceu o anjo um pouquinho da Primeira Guerra Mundial aqui? Quem é o grande príncipe, então, que se pararia por todos aqueles nomes que estavam lá? Cristo. Você está entendendo? Então, ele aparece aqui em 1914 ou 1915. Por volta desse tempo, tinha acabado de começar a Primeira Guerra Mundial. Agora, se você pegar mais a metade de um tempo, é exatamente a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1915, se você colocar mais 49,28, que são os tempos bíblicos ali, 1915 mais 49,28, vai dar 1964, certo? 49,28 dividido por 2, só para você ver a metade do tempo. São 24 anos, mais 1915, mais 1915, 1939. Viu? 1939. Esse aqui foi o primeiro ai. E esse aqui foi o segundo ai. Certo? Dentro desse tempo aqui, de 1906, vamos apagar aqui, para não confundir, 1956. Nesses 50 anos, o que Deus faria? Vou colocar mais para frente aqui. Porque ele foi cortado aqui e ele entrega os 7 selos fora do tempo. Não é verdade? Ele não entregou os 7 selos entre as denominações. Porque eles não quiseram. Ele tentou entregar para eles. O irmão César não estava aqui, mas ele me perguntou, porque de 46 a 56, soou a 7ª mensagem entre eles, não é verdade? Soou um profeta entre eles, tentando revelar para eles a palavra, não era verdade? Só que a maneira que ele soou a palavra entre eles ainda era em forma de mistério, não estava revelado ainda, porque a revelação da palavra começou a partir de 56 a 63, foi a palavra completa de Deus revelada para eles. Por que eles foram achados sujos perante Deus? Porque o sangue, eles rejeitaram o sangue que podia limpar eles, certo? E daí, mais aquele tempo, vai até 63, o que acontece em 63? O mesmo tempo começa aqui para frente. Não é verdade? Mas olha a graça de Deus para com você. Entre as denominações, as mensagens estavam separadas. Não tinha todas as mensagens juntas. Estavam todas separadas. E mesmo assim, separadas, não era a verdade completa. Porque os cabos estavam soltos ainda. Para você, Deus pega um profeta, vindica um profeta, prova ele de todas as maneiras possíveis, pega as 7 mensagens, junta os cabos soltos e entrega de mão beijada para você. Como é que você vai perder um negócio desse? Não tem, Deus não tem mais nada que Deus poderia fazer pelo povo, a não ser isso. A graça e infinita misericórdia do Deus vivo em determinar mais um tempo depois dessa metade aqui. Você viu que ele determinou mais um tempo aqui em Daniel? Vamos ler de novo. Eu quero que você escape isso aqui. Quando ele perguntou, quanto tempo haverá? Ele disse, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Aí todas essas coisas serão cumpridas.
Amém? Agora vamos ver. Você sabia que isso, irmão, aconteceu, essa visão aqui de Daniel 12 é a mesma visão de Apocalipse 10? Vamos lá em Apocalipse 10 para vocês verem. Apocalipse 10. Apocalipse 10 diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e esquerdo sobre a terra. Certo? Quando é que ele desceu aqui, que nós vimos? Que ele começou a descer? Onde é que ele põe o pé sobre a terra, o mar primeiro? O profeta disse que o anjo de Deus lhe encontrou na água primeiro. Quando? Junho de 1933, no Rio Ohio. Não é? E depois encontrou ele de novo, quando pôs o seu pé sobre a terra, quando ele escutou os passos dentro da caverna, ele escutou os passos dele caminhando na terra. Não é verdade? Em 1946. Antes, irmão, que esse tempo aqui acabasse, ele põe o pé aqui embaixo por causa de você. Antes que esse tempo, porque ele sabia que o compromisso dele com eles era esse. Mas ele falou assim, mas eu sei que tem uns lá que vão aceitar. Eu sei que eles vão aceitar. O que ele faz? Ele põe o pé primeiro no mar, depois põe um pé sobre a terra, e eu gosto do que ele fez aqui. Presta atenção no que o anjo faz aqui. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Estava com um livro aberto na mão, não é? Certo? E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Soou ou não soou 7 vozes, de 1906 a 1963? Os 7 trovões estavam nas 7 vozes, amém? Soou as 7 vozes. Tá. E o que ele faz? E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Essa primeira parte aqui é da primeira metade da semana. Eu quero que vocês captem isso aqui. Quando ele disse que era para selar as palavras, também tem uma aplicação para a primeira metade da semana. Por quê? Porque era só para os nossos dias. Não era para os dias deles. O profeta disse assim, ó, parte foi aberta até aqui, e a outra parte será revelada bem por volta da vinda de Cristo na terra por sua noiva. Então eles não captaram o mistério inteiro lá atrás, mas você está captando. Porque a fé de rapto é a revelação completa da palavra de Deus. Agora, não era para eles já dormiram em Cristo. Você lembra dos 2 grupos que ele viu lá na sexta dimensão? Vocês leram lá? Leia lá no livro dos selos, o 5º selo. Ele está falando de 2 grupos. Aí ele diz assim, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. O que estava na mão dele? Não era o livro? Então ele levantou a sua mão dessa maneira. Ele levantou a insígnia. Ele levantou a bandeira de Deus, para que você visse a bandeira de Deus e reconhecesse, ele estava acenando a palavra de Deus sobre a semente eleita. Ele vem com o livro aberto e ele levanta a palavra de Deus. E o profeta disse, Jesus disse, se eu for levantado, se a palavra for levantada, a todos atrairei a mim. Você está entendendo? Por isso que a voz dizia assim, ó, subi cá. Porque ele foi ou não foi glorificado aqui nessa primeira metade? Ele não provou que ele era o Messias? Ele não levantou os mortos? Ele não curou os doentes? Ele não trouxe aqueles das sepulturas denominacionais? Trouxe. Ele levantou a palavra. Nunca na história da Bíblia a palavra foi tão glorificada quanto na primeira metade. Mas, na segunda metade, ela vai ser mais glorificada ainda. Na segunda metade é onde o único povo da terra, o único povo em toda a história da terra que não vai experimentar a morte. Todo o poder da palavra de Deus veio para a segunda metade. Você tem noção do que é isso? Olha o que ele faz aqui. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela é, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais tempo. Claro. Onde é que ele pisou o pé aqui? Por que ele pisou aqui, e aqui na água e aqui na terra? Porque ele sabia que o tempo ia acabar onde? Você está entendendo? Na verdade era aqui, né? Aqui foi onde as denominações rejeitaram. Deus sabia que antes que terminasse o tempo, ele tinha que entregar o conselho de Deus.
Entendeu? Ele tinha que entregar a palavra de Deus antes que o tempo terminasse. Qual era o tempo determinado que ele deu lá naquele lugar? 350 anos. 350 anos, de 1620 mais 350 anos, 1964. Quando é que foi aberto os selos? 1963. Antes de terminar o tempo, ele coloca o pé sobre a água, depois sobre a terra, e ele fala assim, ó, vai acabar o tempo. Falei, eu disse que acabaria, e eu estou aqui para dizer que eu estou cumprindo meu compromisso. E vocês? Jesus cumpre seus compromissos, e você? Ele veio e deu uma prova de que ele havia vindo para nós, para buscar a sua noiva eleita, e tem mais. Desde que ele pôs o seu pé sobre o mar, sobre a terra, ele não deixou a terra ainda. Ele só pode sair daqui quando o último estiver nele. Você sabia que ele é a arca? Você sabia que ele é a arca? Você sabia que nós temos que entrar na arca? Você sabia? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Em Lucas 17, do 25 ao 30. Presta atenção. O que ele vai dizer aqui? Mas primeiro convém que ele padeça muito. Ele estava falando do Filho do Homem. Padecer como padecer? Ser reprovado por esse grupo de incrédulos aqui. Não é verdade? Os denominacionais. Ele diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aquela geração lá. Foi ou não foi reprovado por aquela geração? Depois não veio uma outra geração que fez a mesma coisa com ele? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora ele vai falar algo muito importante aqui. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo bem, isso aí é evidência. Até o dia em que Noé entrou na arca. Depois teve uma entrada na arca, e depois veio o dilúvio e os consumiu a todos. Deus não pode destruir a terra se você não entrar na arca. Você tem que entrar na palavra primeiro, para que Deus possa destruir a terra. Agora, Deus só está esperando pelos nomes que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Quando o último estiver selado dentro, então ele não tem mais nada que fazer aqui. Porque todos os nomes foram encontrados. Aí ele diz aqui, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. Esse é um outro tipo. Veja que Ló não é o tipo do eleito, não é o tipo da noiva. O tipo da noiva é Abraão. Mas tinha uma obra que Abraão tinha que fazer com Ló antes dele sair daqui. Você sabia que Ló foi resgatado por causa da intercessão de Abraão? Foi a intercessão de Abraão que arrancou Ló de lá. Não foi Ló por si mesmo que fez aquilo lá. Então existe um outro grupo aqui entre nós, que eles foram tirados do Egito, foram tirados de Sodoma, da força de Laodiceia, através da tua oração. Mas eles não são parte do número eleito que vai estar no arrebatamento. Não. E o profeta diz em uma mensagem que assim que Ló saiu de Sodoma, ele morreu. Foi pouquinho tempo depois ele morreu. Deus só queria salvar ele. Mas ele não era parte da noiva. Mas ele precisava sair. E sem Abraão ele nunca teria conseguido sair. Né? Mas esse é outro assunto. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso aqui ele fala na mensagem, esse aqui está no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 25. Também, deixa eu ler essa citação para vocês aqui. Na mensagem Apocalipse, o livro de símbolos. Então Daniel finalmente viu um anjo descer, pôr um pé na terra e outro no mar, né? Um no mar e um na terra, com um arco-íris sobre sua cabeça. Ele levantou suas mãos e jurou por ele que vive para todo sempre, que tempo não haveria mais. Ao terminar daquele tempo que ele lhe havia dito. Tempo não haveria mais ao terminar daquele tempo que ele lhe havia dito. Você está entendendo? Quando ele desce aqui, falou, ó, não vai ter mais tempo, não tem mais demora. Em outras palavras, falta bem pouquinho. Mas ele pisou os pés um pouquinho antes de terminar, para poder entregar o conselho de Deus para o seu profeta, para ele anunciar para nós, para que ele pudesse tirar nós daqui. Aí o profeta diz assim, que tempo não haveria mais ao terminar daquele tempo. Qual tempo? Aquela metade de tempo que faltava lá. Porque tudo isso aconteceria dentro daquela metade de tempo que ele lhe havia dito. Em outras palavras, é esta metade de tempo que estamos vivendo agora. Entendeu?
Olha o profeta falando. É esta metade de tempo que estamos vivendo agora. Sabe que ano que ele falou isso aí? 1956. 1956. Onde é que começou esse tempo aqui então? 1915, né? 1914, 1915 e vai até 1964. Estão entendendo? Não era 50 anos a metade do tempo? Vamos colocar aqui em cima aqui, ó. É que aqui vai confundir, né? Vamos colocar aqui, ó. 1914 a 1964. Então é essa metade de tempo. Se você somar daqui, ó, para trás, né, desde 1620, mais 100, mais 100, mais 100, quando terminar aquele 100, é 1914. Lógico que eu estou falando de tempos bíblicos, você tem que converter para tempos romanos, você vai descobrir certinho. Então, entre 1914 e 1964, tudo isso que Daniel tinha perguntado aconteceria dentro daquele tempo. Dentro dessa metade de tempo aqui. Onde é que nós fomos chamados? Dentro dessa metade de tempo. Nós fomos chamados ali. Mas Deus determinou mais um tempo para que nós reconhecêssemos quem nós éramos. Você está entendendo? Vocês lembram daquela escritura de Levítico que diz que... Eu acredito que é Levítico 16, que disse que eles tinham que... Não era matar o sacrifício, mas era reconhecer o sacrifício. Molismar deve lembrar dessa escritura. Não era matar o sacrifício, mas era reconhecer o sacrifício. Aquela escritura também é aplicada para a noiva. Porque o sacrifício perfeito foi apresentado aqui, ó. João apresentou o sacrifício perfeito lá atrás para nós. Mas haveria um tempo em que a noiva tinha que reconhecer o sacrifício perfeito que havia sido mostrado lá atrás. Eles rejeitaram, mas esse grupo aqui não rejeitou. E o profeta diz na mensagem A Festa das Trombetas que a expiação completa viria para a noiva de Cristo. E ele disse: a expiação completa é o Cordeiro, é Cristo, é a palavra. Correto? Agora, tudo bem. Fizemos esse aqui é um paralelo, na verdade, do que aconteceria depois. Isso aqui está na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, do dia 17 de junho de 1956. Apocalipse, livro de símbolos. O profeta fala isso no parágrafo 61. Se você quiser checar, tá. Vamos ver, já estou encerrando aqui, bem rapidinho. Agora, eu quero mostrar algo para vocês, em Apocalipse 12, continuando aqui. Leia no verso 13. Acompanhe comigo no verso 13. Diz assim, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Perseguiu quem? A mulher. Quando é que o dragão foi lançado na terra? Quando é que ele foi lançado na terra? A partir daqui, não é? Depois desse final dessa metade, porque quando chegou no final da metade, ele não entregou todo o conselho de Deus. Então é prova que ele havia espiado o santuário celeste. Logo, era impossível que o dragão estivesse lá. Ele tinha que estar aqui embaixo. E nós vimos ele entrando primeiro. Eu falei isso várias vezes. Nós falamos, mostramos o profeta falando que a encarnação do diabo, a primeira fase da encarnação do diabo foi manifestada em 4 reis diferentes na terra, não era? Se nós identificarmos aquele tempo, e nós identificamos que tempo que era esse aqui, não era? Está vendo que as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo? Praticamente ao mesmo tempo que Deus começou a soar a 6ª trombeta, ele já estava derrubando ele. Enquanto ele estava aplicando a 6ª gota de sangue, ao mesmo tempo Satanás já estava caindo lá de cima. Você está entendendo? Agora deixa eu falar algo para vocês aqui, vamos ver se vocês vão captar. Sabe qual que é a dificuldade das pessoas entender as trombetas? É que eles estão tentando aplicar as trombetas para os dias passados. Mas as trombetas, elas soaram tudo dentro da 7ª era. Você está entendendo? Então a mensagem de John Wesley soou dentro da 7ª era. A mensagem de Lutero soou dentro da 7ª era. Mas quando é que ela soou com a força intensa do poder do Espírito Santo dentro da 7ª era? Deixa eu perguntar, a mensagem de John Wesley, por exemplo. Aqui, ó, essa é a data. Quando ela veio com toda a força, aquele anjo de Deus, que é o próprio Deus, soou com toda a força que ele tinha entre o grupo organizacional, o que ele fez? Ele causou que Satanás saísse de cima do seu nome. Saia de cima do nome do povo, para limpar o santuário celeste. Quando isso acontece, ele cai aqui na terra. Quando ele cai aqui na terra, ele entroniza. Quais eram as 4 nações que nós vimos primeiro? Né? Nós vimos as nações, repassamos tudo. Então nós vimos que ali era a encarnação do diabo.
aqui, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E o profeta disse, irmãos, presta atenção nisso aqui, o profeta disse na mensagem Festa das Trombetas, que ele falou que a perseguição viria sobre a noiva. Sabe aqueles 200 milhões de demônios? Falou, vai vir sobre a noiva. Só que não vai pegar você, vai pegar o remanescente. Mas vai vir de cima de você. O que é o aperto? Quando ele tentar vir para cima de você, você já não está nessa dimensão mais. Você lembra da visão da mamba? A visão da mamba, sabe qual que era o problema? A mamba não conseguia enxergar o profeta. O profeta estava em uma outra dimensão. Mas aquele irmão, ele estava meio dentro e meio fora. A mamba conseguia ver ele ainda. Por quê? Porque o sangue não havia sido completamente aplicado. Você está entendendo? Mas a voz do profeta, nele, quando a voz do profeta falou nele mais uma vez, entrou ele de vez para outra dimensão e a mamba não podia pegá-lo. Essa é a realidade. O que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos em outro lugar, fora da vista da serpente. Mas temos que certificar que nós realmente estamos. Porque esse aperto virá. Mas quando o aperto vier, e ele já está aqui, em uma forma diferente, porque o profeta explica que a primeira forma desse aperto é um boicote. A primeira forma desse aperto é um boicote. Onde eles não vão deixar você falar mais, não te chamam para falar, não quer ouvir você, manda calar a boca, não fala que não é para ouvir. Mas que medo é esse? A Bíblia diz que todos aqueles que têm um livro na vida do Cordeiro não serão enganados. Para que eu vou ter medo de escutar? A Bíblia diz, é impossível. Jesus disse, se for possível, enganaria até os eleitos. Mas é impossível. Agora tem ministros dentro do povo aí dizendo que não pode ouvir, não ouça porque você cai. Ué, então não é eleito. Ou então, e outra, se é tão falso assim e eu sou eleito, por que eu vou ter medo? Eu não vou ter medo. E foram dadas à mulher. Agora presta atenção nisso aqui, irmãos. E eu quero mostrar algo aqui para vocês. Quantos sabem que Deus trabalha a roda dentro da roda? O que ele fez em 7 eras, ele fez na 7ª era, dividiu em 2 e fez mais uma vez, e vai fazer mais uma vez em 3 anos e meio. E ele vai fazer mais uma vez em 7.000 anos, que é o milênio da Terra. Você sabia que ele vai fazer a mesma coisa em 7.000 anos, em 7 eras, em metade de uma era e 3 anos e meio? Essa é a roda dentro da roda. Dá para compreender? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Irmãos, presta atenção, isso aqui já não é América mais. A América não tinha 2 asas de grande águia lá não. Isso aqui é depois. Depois que a América aparece em cena, depois que o dragão aparece na América, lembra do chifrinho que apareceu da América? Lembra Daniel 8, versículo 8, 9? E de uma delas saiu um chifrinho. E o profeta disse, a América do Norte, o dragão, o anticristo. Não é verdade? Vocês estão me seguindo até aqui, né? E foram dadas à mulher 2 asas. Tá, quando que foi dado? Quando é que esse diabo caiu? A partir daqui ele estava sendo jogado, lançado na terra. Não é verdade? Foi lançado na terra. A partir de 1960, quem que é que já estava no trono da Casa Branca? Não era Jezabel? Não era a Aliança Vaticano e Casa Branca? Era ou não era? Tá. O profeta disse assim, olha, o começo do êxodo foi quando entrou um faraó que não conhecia José. Ele falou, aquele foi o começo do êxodo. Tá. Quando é que Kennedy morreu? Que ele deveria ter ido até 64, sabia? Aí ele seria reeleito, mas antes de ele chegar em 64, ele foi morto. Estão entendendo? Então, e não é exatamente onde o 7º selo foi aberto aqui? 63? E a partir daqui, os nomes começaram a soar ao redor do mundo inteiro? E a Bíblia diz que, a partir da abertura do 7º selo, fez-se silêncio no céu pelo espaço de quase meia hora? E nós vimos que o espaço de quase meia hora é 40 anos? 6 mensagens soaram por 40 anos. 63, você faça a conta. Por 40 anos, a Bíblia diz que o 7º, que é a revelação completa da palavra de Deus, não soou antes. E nós provamos, tirando como que fala a prova que a gente usa? Prova real. Nós tiramos a prova real na outra metade. Por quê? Era ele que estava em 1906, mas ele não falou o 7º selo até 1946. Não é isso? Essa é a prova real. No nosso dia, 1963, mais 40 anos, 6 mensagens soaram. 6 mensagens, todo mundo é amigo. Sabia?
Todo mundo concorda nos 6 primeiros selos. No 7º selo, aí que acontece o problema. Porque o 7º selo só é revelado para aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando ele realmente traz a verdadeira revelação, a inveja que é causada nos outros, traz a perseguição em cima deles. Não foi o que aconteceu com José? Leia a mensagem do 3º Êxodo e veja se o irmão Branham está falando dos 144 mil ou se está falando de você. Leia lá. José, ele estava falando da noiva gentia, José. Porque aqui, os irmãos denominacionais rejeitaram José, a palavra, não é? E José sumiu. Desapareceu. 40 anos desaparecido. Sabia que foi 40 anos? Ele estava com 17 anos quando ele foi vendido, sumiu, passou 40 anos. Depois de 40 anos ele aparece de volta. De 1963 para frente, mais 40 anos apareceu José. E o povo não sabe quem é José. O povo não sabe, os próprios irmãos não sabem. Está entendendo? Leia lá, mensagem do 3º Êxodo, o profeta fala, José é a noiva gentil. Ele não está falando dos judeus, está falando de você. Agora, vamos continuar aqui. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Presta atenção. Para que voasse ao deserto, vírgula, ao seu lugar. Um tempo ela ficaria no deserto, e outro tempo ela estaria no seu lugar. Você entendeu a diferença? Ela passaria um tempo no deserto. Quanto tempo que Moisés teve com aquele povo no deserto? 40 anos. O povo vai falar que eu estou ficando louco, né? Dando tanta data assim. Ah, mas irmão Bill, ninguém sabia a hora, nem o dia, só Deus. Mas Deus é a palavra. Se é para pegar o que não tem revelação, o que Deus é a palavra. O profeta sabia que só o eleito teria essa fé. Só o eleito sabe que a palavra de Deus é Deus. Todos os demais pensam que é uma outra coisa. Eles não sabem que isso aqui, que nós estamos falando nessa noite, é Deus. Deus está obrigado a vindicar o que nós estamos falando. Obrigado a vindicar. Não, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. Só Deus. Mas Deus... No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nem mais nem menos. 1963, 2003, 40 anos. O que é que diz ali? Para que voasse para o deserto, vírgula, ao seu lugar. Qual que é o único lugar provido por Deus para adoração? A sua palavra, o 7º selo. Qual que é o pavilhão? Senhor, esconda-me no teu pavilhão no dia da adversidade, que há de vir sobre toda a terra. Salmos 27. Essa foi a escritura que o profeta usou para pregar o arrebatamento. O nosso lugar não é o deserto, meu irmão. Nosso lugar não é esse negócio de igreja que nós temos vindo aí por todos esses anos. Esse não é o nosso lugar. Nosso lugar é a palavra. É o posicionamento na palavra de Deus. Esse é o nosso lugar. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que haveria um tempo que nós voaríamos ao deserto, ao nosso lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Agora, se você pegar esses tempos aqui, não é o mesmo tempo que ele lidou com a América. Qual foi o tempo que ele lidou conosco? 50 anos? Não é verdade? Então, qual que seria o último tempo? 50 anos é um jubileu, que são 7 tempos de 7. Não é verdade? 7 tempos de 7, não é? Então, 6 tempos de 7 é quanto? 42? Mais metade de um tempo daria quanto? Vamos ver se está certo? O Daniel é bom de matemática. 42, mais metade de um tempo que seria 7 anos, mais 3,5. 45,5. Se fosse, como é, em 1963, 2008. O que aconteceu desde esses últimos anos para cá? O mundo inteiro. Só cego para quem não vê o que está acontecendo. Não é a mesma coisa mais. Agora, tudo bem. Tá. Agora, o versículo 15 é especial, porque ele vai falar o que acontece depois dessa metade do tempo. Daí para frente. O que acontece daí para frente? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela correnteza
a fizesse arrebatar. Nós sabemos o que é essa água lançada da boca do falso profeta. É a inundação assoladora que veio da boca do falso profeta. Vocês lembram disso? Lembra que eu falei para vocês que de todas as nações do mundo, a Igreja Católica faltava conquistar uma nação? Qual nação era essa? América. Conquistou ou não conquistou? Depois da América, qual é a outra nação que falta conquistar? Israel. Entre Israel e América, quem que está aqui no meio? Tem uma nação aqui no meio. Quem é? Tem uma outra nação aqui que ele queria conquistar. Antes de chegar a Israel. E nós já dissemos aqui, ele já está descendo para Israel. O que isso quer dizer? Haveria uma outra nação que foi estabelecida no deserto. Agora, essa nação não é a nação verdadeira de Deus. Porque o nosso reino é um reino cortado sem mãos. Essa é a noiva. Mas entre aqueles que saíram com a noiva, um outro povo, eles restabeleceram uma cidade no deserto. Eles não chegaram no destino final. E o diabo queria passar por lá para dominar eles também. E o profeta disse na mensagem, às 70 semanas de Daniel, que eles foram enganados pela besta. As virgens nécias. Você sabia disso? As virgens nécias, porque, olha aqui, eles não receberam, presta atenção, eles não receberam a marca. Não. Mas foram cegados para não receber o selo. Ficaram presos, não receberam nem a marca, mas não receberam o selo. E agora? Agora você vai ter que pagar com a sua vida. Então, a unção demoníaca nos falsos ungidos foi para que eles não recebessem o selo de Deus, mas agora eles também não aceitam a marca. E agora, o que vai acontecer? Vão ter que dar as suas vidas durante os 3 anos e meio. Mas o que eu quero chamar a atenção, lembra que ele falou que haveria um tempo? Daniel falou que haveria um tempo lá? Eu gosto daquela escritura. Vamos ver lá de volta. Exatamente do jeito que está dizendo lá. Daniel 12, no verso 7. Tá. Um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Nós vimos que a metade do tempo se acabou, nós vimos que o povo santo não foi destruído, e nós vimos que Deus já deu para nós, já passou o tempo que ele havia dado para a primeira metade. É ou não é? 50 anos? É disso que eu estou falando. E em Apocalipse 12, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Agora preste atenção no verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Bom, você sabia que toda a nojeira que era para ter pego na semente eleita de Deus, a América absorveu? Para livrar a semente eleita? Você sabia disso? Tudo que era para pegar a noiva, não veio na noiva. Na semente eleita lá. Pegou na América. Por isso que virou o dragão. Você está entendendo? Deus é a casca que estava protegendo a semente. Você está entendendo? Deus, para proteger a semente, onde é que pega os maiores raios do sol? Tudo pega na casca, para proteger a semente. Não é verdade? Então aquilo lá, por terem rejeitado a verdade, Deus usou como um escudo, até aquele determinado tempo, para que a semente eleita não fosse atingida. Essa mesma coisa aconteceu aqui no terceiro êxodo. Muita gente tem caído durante todos esses tempos, mas Deus tem preservado a semente eleita. Deus tem preservado a semente eleita. Olha o que o profeta diz aqui, ó, já para nós encerrarmos. Olha o que ele vai falar aqui. Vamos ver se eu acho minha citação. Agora, eu estava falando com alguns ministros recentemente, eu estava falando desta maneira sobre o juízo prestes a cair sobre esta nação. Eu estava falando da América. Eles disseram, irmão Brana, Deus não poderia pôr punição nesta nação por causa da sacralidade da nação. É um paralelo, irmãos. Lembre-se, a América é um paralelo com algo que aconteceu aqui nesses 50 anos. Você está entendendo? É algo que aconteceu aqui. Os pais, os quais foram verdadeiros cristãos, galantes, que lá na rocha Plymouth e assim por diante, eles se lembrariam daquilo, claro, né? Lembrar dos velhos tempos, o que foi feito na década de 70, na década de 60, não é? O camarada que dizia assim, Deus nunca vai destruir a América, por quê? Porque nossos pais eram cristãos verdadeiros, galantes. E o irmão Brano só ouvindo. Eu disse, o irmão Brano falou, Deus amava Israel e disse na Bíblia que amava eles. Deixou bem claro.
E ele nunca disse que nos amava do mesmo jeito. Em outras palavras, ele nunca falou que amava mais a América do que Israel. Quando eu disse, mas ele tinha, aquele foi seu primeiro amor. Israel foi seu primeiro amor. Amém? E quando Israel saiu da vontade de Deus, Deus despejou os seus juízos do céu sobre Israel. E nós não escaparemos dos juízos de Deus. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e quando Davi pecou diante de Deus, Deus fez Davi colher aquilo que ele plantou, e nós nunca receberemos menos do que isso. Olha o que ele vai dizer. Presta atenção. Seja um indivíduo, é ele que está falando. Seja um indivíduo, você plantou, você vai colher, se prepara. Seja um indivíduo, seja uma igreja, seja uma comunidade, seja uma nação. Deus requer juízo do pecado. Amém. Mensagem Elias do dia 18/10 de 1953. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Chegou o dia, irmãos, que a verdade tem que ser dita. A América, até hoje, o dragão, o próprio diabo encarnado nesses camaradas. Você sabia que eles não aceitam um presidente divorciado? É um escândalo para eles? Casar 2, 3 vezes? E na mensagem? Você acha que Deus vai perdoar esse grupo que está aí fora? Que vem contra a palavra? Que vem contra a revelação? E olha que a América está em melhor situação que o grupo que está aqui. Você sabia disso? Porque são incrédulos, se venderam a Satanás, estão desviados e ainda falam. São bêbados. Agora, esses camaradas aqui dentro do terceiro êxodo, carregando uma mensagem dessa, e você acha que Deus vai passar por cima disso? O Jesus diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Quer gostar? Gosta. Não quer gostar? Problema deles. Mas que a realidade é. O profeta disse assim, seja indivíduo, seja igreja, seja comunidade, seja uma nação. Deus requer juízo de pecado. E quer saber, irmãos? Se Deus tem que acertar você, tem que purgar você para tirar de você daqui, levanta suas mãos e fala, Senhor, faça rápido. Se tem que passar vergonha, tem que... Irmãos, acerte-se com Deus. O tempo chegou de nós estarmos certos com Deus. Temos que estar certos com Deus nessa hora. Se você errou até aqui, se você pecou, acerte agora. O que adiantou você vir um bom plano durante todo esse tempo, chegar no final e não se acertar? Eu prefiro ter errado todo o caminho, chegar no fim e falar, Senhor, estou aqui. O ladrão na cruz, Senhor, lembra de mim. Não é verdade? Esse é o nosso plano hoje. De que quando chegássemos no final, Senhor, eu estou disposto a acertar minha vida, custe o que custar. Quando nós temos essa atitude, Deus entra na sua vida. Deus faz a obra por você. Não é verdade? Agora, eu quero falar mais algo aqui, só mais uma citação, e já estamos encerrando. Veja, você viu que essa mulher, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia? Quantas asas? 2. Não é uma, não. É 2. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Depois a serpente enxerga ela, no final. Lembra que a mamba viu o camarada lá, Eliseu, no final? Viu ou não viu? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi... a primeira metade do versículo é o aperto. E o dragão irou-se contra a mulher, vírgula, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Isso aí já não é mais nós. Esse aí é os que vão ficar aqui embaixo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Virgens nécias. Tá. Olha o que o profeta diz aqui. Veja. Aquele mesmo poder vivificador representado nesses 2 profetas. Elias e Eliseu. Notem. A mesma palavra. Um é tomar, o outro é tomado. Elias foi o que foi tomado, não é? Ele era o próprio tomar. Você está entendendo? Sabe aquele versículo, 1 Tessalonicenses 4, onde... Deixa eu ler para vocês aqui, porque a nossa Bíblia está um pouquinho diferente. Só mais um pouquinho de paciência, que vocês vão gostar disso aqui, prometo. 1 Tessalonicenses 4, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados, não é arrebatados. Aqui a palavra original é tomado, não é arrebatado. Foi traduzido na nossa Bíblia assim: seremos tomados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, o profeta vai dizer que sem o grupo da primeira metade não existe rapto. Você sabia? Nós precisamos do grupo da primeira metade. O que eles tinham na primeira metade, que era o profeta Elias, precisa para se dar o rapto. E ele vai provar como, porque eles têm que vir aqui para a gente subir. Porque o pássaro ele não consegue voar com a asa só. A outra asa tem que chegar aqui primeiro, e quando você bater junto com eles, nós dois vamos subir juntos. Presta atenção no que ele vai dizer, é isso que ele está dizendo. Eles têm que vir aqui primeiro, porque eles têm o mistério da primeira asa. O mistério da primeira asa, olha o que o profeta vai dizer aqui. Veja, aquele mesmo poder vivificador representado nesses dois profetas, Elias e Eliseu. Notem, a mesma palavra. Um é tomar, o outro é tomado. Tomar e tomado. Vê? Ele foi tomado. Nós seremos alcançar. Presta atenção nessa palavra. Nós seremos alcançar. O profeta vai explicar o que é isso aqui. Alcançar eles. Em outras palavras, eles estão num nível um pouquinho mais alto do que a gente, porque eles já estão em seus corpos teofânicos. Mas quando eles vierem para próximo de nós, nós vamos alcançar o nível deles. E quando nós alcançarmos o nível deles, nós saímos daqui. Você está captando? Olha o que ele vai dizer. Seremos alcançar eles. Encontrá-los. Então, encontrar nos ares aqui é encontrar eles no nível que eles estão. Você está entendendo? Eles estão em um lugar um pouquinho mais alto do que nós. Mas quando nós chegarmos onde eles estão, a asa que eles têm, mais a asa que nós temos, vai bater as asas do pássaro e lá se vamos. Olha só, notem, um pássaro tem que ter duas asas para se equilibrar. Não é verdade? A congregação diz amém. Elias foi a asa da transladação. Então ele tem o mistério da transladação, os santos que foram para a sexta dimensão. Não é verdade? Os santos que estão na sexta dimensão, o mistério é deles. Eliseu foi a asa da ressurreição. Vem ambos eles juntos representando os santos que estão vivos e os santos que já se foram. Tem que juntar os dois. Lembra que eu falei da primeira metade e da segunda metade? Lembra? Agora, quando o rapto acontecer, os santos que nós vamos ver, é da sexta era? Não é. Não é verdade? É da quinta era? Não. De onde que são então esses santos? Aqueles que fazem parte do grupo da primeira metade. Você está entendendo? Quando você vê eles, é a asa deles que vai te impulsionar na sua asa para a gente alçar voo. Lembre-se, vivificados para ver. Olha o que ele vai dizer aqui agora. Lembre-se, vivificados para ver além das cortinas, como aquele povo que foi vivificado para ver além da cortina e ver até nesse dia aqueles profetas. Ele estava dizendo que a única maneira da gente enxergar através da cortina do tempo é através do poder vivificador de Deus em um profeta. Visão profética. Então existia uma promessa de que essa percepção profética estaria na noiva. Porque ela é ele, e o espírito de profecia é o espírito de Jesus Cristo. Mais uma citação. Isso aqui está no selo da Páscoa. Essa citação. Aquele mesmo poder vivificador de Deus apresentados em ambos esses profetas. É outra citação essa. Veja os seus nomes, são quase os mesmos. Eliseu e Elias. Vem a noiva e o noivo? Você está captando isso aqui, irmão? Vem a noiva e o noivo, ele está dizendo que Elias é o noivo e Eliseu é a noiva. Um deles é o Senhor Jesus e o outro é a Senhora Jesus. Quase o mesmo, apenas entre o ele e ela. Elias, e veja como está representado aqui. Agora, Elias foi tomado no rapto, representa a igreja, tudo bem. Elias, Eliseu descansou até a ressurreição. Você não está descansando até a ressurreição? É assim como um pássaro, precisa de duas asas para se equilibrar. Vem, a igreja, olha o que ele vai dizer aqui. A igreja foi representada bem aí nesses dois profetas. A igreja está representada bem aqui nesses dois profetas. Pois nós que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará. Quem que é a trombeta de Deus? Onde é que Deus vai soar a voz dele? Onde é que Deus está soando a sua voz nesse dia final? Qual é o único instrumento provido por Deus para a sua manifestação? Para a revelação da sua palavra? Onde é que sai o brado do jubileu? Através dos seus lábios. Você está entendendo? A trombeta singular, ou instrumento singular, um grupo eleito, um profeta eleito, uma noiva, não noivas, não igrejas, não denominações, um povo eleito de entre todos os grupos.
é o instrumento de Deus para a hora final. E aqui está ele, você e eu. Olha o que ele vai dizer. Pois a trombeta de Deus soará. Ambas as asas vão se ajuntar. Então, quando é que se ajuntam essas duas asas? E nós voaremos. Aleluia! Voaremos. Por quê? Os vivos e os mortos. Aquele poder vivificador ainda vive. Você sabia que eles têm esse poder vivificador lá onde eles estão agora? Você sabia? É tão forte que quando ele se aproximar de nós, é aquele poder vivificador que vai nos energizar para nos tirar daqui. Lá onde eles estão. Notem, lembre-se agora, vivificados para ver. Para que é esse poder vivificador? Para ver o que essas coisas são. Entendeu? Para ver o que essas coisas são. Observe o poder vivificador desse dia. Lembre-se, nós somos vivificados. Isso aqui está na mensagem, é o nascer do sol, a partir do parágrafo 294, do dia 18/4 de 1965. Amém? Agora, já encerrei aqui. Que hora tremenda que nós estamos vivendo, né? Nós reconhecemos o dia que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo. E você sabe, a parábola das virgens foram algo que as virgens fizeram, não foi algo que Deus fez. Não, foi algo que as virgens fizeram. Elas se prepararam e elas encheram suas vasilhas. Foi elas que fizeram. Mas olha o que o profeta vai dizer aqui nessa última citação que eu vou ler. E os músicos podem chegar. Olha o que o profeta diz, presta bem atenção. Quantos de vocês, todos talvez, já leram sobre as virgens? Algumas eram sábias e outras nécias. Virgem significa pureza. Elas eram todas boas pessoas, cada uma delas virgens, vasos santificados de Deus, mas aquelas que tinham óleo em suas lâmpadas entraram. Presta atenção nisso aqui. Quais que entraram? As que tinham óleo em suas lâmpadas. Não é? E as outras foram deixadas de fora. Elas eram todas virgens, cada uma. Gente que você não conseguiria pôr um dedo nelas ou nada de errado. Tinha o Espírito de Deus nelas ou não tinha? Lógico que tinha. Como é que você vai ter uma vida dessa sem o Espírito de Deus? Mas eu quero saber que medida do Espírito de Deus que você tem. Presta atenção nisso aqui. Elas todas creram na vinda do Senhor. Todas sabiam que Jesus viria e creram que Jesus viria e estavam esperando por Ele. Elas estavam prontas para ir lhe encontrar. Mas o que estava faltando? Aí o profeta vai falar. Mas algumas delas deixaram o óleo delas acabar. Mas algumas delas deixaram o óleo delas acabar. É possível acabar o óleo, então? Sim. O óleo é a palavra. Deus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. Deus não é a palavra? O Espírito Santo é a palavra. O que aconteceu com essas 5 virgens? A palavra cessou no meio deles. E quando a palavra cessou no meio deles, não tinha mais óleo para iluminar o caminho deles para chegar até aquele lugar. Olha o que o profeta disse, não deixa este ser o teu caso. Mantenha o óleo. É o que nós estamos tentando fazer, manter o óleo na nossa vasilha, na nossa lâmpada. O óleo é o Espírito Santo. Nunca deixe ele drenar de você. Nunca deixe ele acabar. Quando você sentir seu amor morrer, sua sinceridade para com Cristo e a causa, rapidamente vá a Ele, que tem a fonte de óleo, e compre para você um enchimento do Espírito Santo. Está na mensagem a repentina e secreta ida embora da igreja, do dia 12/10 de 1958. Então, só para mostrar para vocês que essas pessoas aqui tinham o Espírito Santo, sim. Essas pessoas tinham o Espírito Santo, mas deixaram acabar. Você está entendendo? Não é que elas não eram pessoas que não tinham, pessoas que tinham o Espírito Santo, mas deixaram acabar. E nós sabemos que a única maneira provida por Deus para trazer o seu Espírito até nós é através da sua palavra. Receber a palavra de Deus é receber o Espírito de Deus. Porque Jesus disse assim, as minhas palavras são Espírito e vida. Ele não disse isso? As minhas palavras são Espírito e vida. Receber as palavras de Jesus, receber as palavras de Deus, aceitar as palavras de Deus é receber o Espírito de Deus em nossas vidas. Você quer ir no rapto? Receba a palavra. Simples assim. Que Deus possa abençoar cada um de nós. O irmão Jogair pode se aproximar. E eu só queria realmente ter falado sobre esse tempo que Deus havia determinado para essa nação. E já dei uma base também para mostrar o tempo que Deus havia determinado para nós aqui, desde o tempo em que Ele nos chamou. Não é verdade?
Então nós estamos vendo que realmente o tempo tem chegado ao final e eu espero que estejamos preparados. O desejo do nosso coração é de que realmente nós pudéssemos fazer tudo o que fosse possível para influenciar alguém e reconhecer o quão verdadeira é essa palavra de Deus, o quão real ela é e quão poderosa ela é também. O poder da vitória para a sua vida está na palavra de Deus. Qualquer que seja o seu problema, está na palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Passar para o irmão Jogley. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós, né? Creio que a palavra é Deus, né? Deus é a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então nós vemos que receber a palavra é que nos vai tirar da terra, né? Por isso que sem receber toda a palavra, por isso o irmão Brana disse que as virgens nécias, elas não entraram, porque elas não receberam a expiação completa. A expiação completa é Cristo, a palavra em plenitude. Elas não receberam toda a palavra, por isso elas não tiveram as condições de entrar, né? Por isso Jesus disse em Mateus 25, né, quando ele fala da parábola das virgens, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas tinham um pouco, mas estava se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e vós, e diante os que vendem, e comprai-o para vós. Aqui, quem vende é os que pregam a palavra, né? Porque a palavra ela tem que passar pelo púlpito. Por isso é que uma igreja, diz o profeta, nunca vai subir a um nível mais alto que o seu pastor, né? A palavra tem que passar pelo pastor, por esses que vendem. Por isso foi dito, ide aos que vendem, aos que pregam, porque lá que vocês vão obter, né? E aí ela diz assim, mas as prudentes, ide aos que vendem. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então as que estavam preparadas foram para as bodas. Por quê? Porque elas tinham já reconhecido a ele aqui. Elas tinham chegado a um casamento aqui, a uma unidade. Elas tinham chegado à união invisível da noiva. Né? Então elas foram para as bodas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, o Senhor, né? Em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, para ser parte da noiva, eu não conheço vocês, né? Como parte da minha noiva. Vigiai. Aí Jesus termina dizendo assim, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o que fez as virgens nécias não entrarem é porque elas não vigiaram e não viram a hora que o Filho do Homem havia de vir. E o Filho do Homem, vocês sabem, é o ministério de Cristo nesse dia, num profeta. E o ministério do Filho do Homem veio em 3 puxadas também. Então, desde que o profeta iniciou em 46, já estava o ministério de Cristo ali. Na primeira puxada, curando. Na segunda puxada, a repreensão às denominações e o discernimento. O sinal do Messias era a segunda puxada. E a terceira puxada do ministério do Filho do Homem foi quando ele abriu toda a palavra. Quando o anjo forte desce e então e abre a plenitude da palavra. Mas ele já estava vindo, já desde 46, na primeira puxada, era o ministério do Filho do Homem. Na segunda puxada,
e a terceira puxada. Então essas virgens não perceberam, por isso Jesus disse, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Então elas não viram a vinda do Filho do Homem, porque o que prepara a noiva para sair da terra é a vinda do Filho do Homem, é Cristo, é Ele. Por isso é que rejeitar a palavra, que é Cristo em totalidade, os selos abertos, então daí não tem como adquirir esse azeite, que é o Espírito Santo, né? Que só vem pela palavra. Porque hoje o Espírito Santo só vem mediante a obediência à palavra. Por isso o irmão Brana diz na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante vós, ele diz, aqueles que Deus está selando agora, é os que recebem a promessa de Deus para esse dia. Então, quando nós recebemos a promessa de Deus, toda a palavra, então é sobre esse que Deus começa a pôr o selo, né? Então, ele não vai pôr o selo discriminadamente. Ele vai ver se eu recebo toda a palavra, se você recebe toda a palavra, se cada um vai recebendo toda a palavra, então há um anjo que vem e começa a selar, né? Então, os que recebem a promessa desse dia, né? Por isso que nós vemos que obediência total à palavra, o irmão Brana diz, nos dá direito ao sinal, né? Que Deus os abençoe. Não sei se vão cantar. Se não vão, nós já vamos terminar com uma oração e vamos embora. Vai cantar? Então pode ir, irmão. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos cantar novamente aquele hino. A luz desse dia chegou. Nós vimos aqui plenamente hoje, claramente, que essa luz tem chegado mesmo. Amém? Se ela não chegou para você, mas para mim ela chegou. Amém? Se ela não foi clareada para você, mas para mim está tudo claro. Aleluias. Vamos levantar, vamos resplandecer. O tempo acabou. A luz já chegou. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. A luz deste dia chegou. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer, que agora o tempo acabou, que agora a luz já chegou. Aleluia, a verdadeira igreja. Ah
Este é o dia. Pai Celestial, está chegando a hora, Senhor, nossa transformação, Pai. Quando o mortal se revestir da imortalidade, quando os nossos irmãos aparecerem para nós, então haverá algo, diz o profeta, que passará por este corpo e nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E então, reunidos, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor. Sabemos que a Tua palavra não voltará vazia, Pai. Sabemos que nada pode impedir o Teu juízo, Senhor. Nada pode impedir o primeiro ai, nada pode impedir o segundo ai, e nada poderá impedir o terceiro ai, a terceira guerra mundial. Pai, mas antes de uma primeira bomba cair, diz o profeta, a noiva será tirada da terra. Pai, eu quero ser parte dessa noiva, palavra desse dia, Senhor. Oh, perdoa os meus pecados, limpa meu coração de toda incredulidade e aplique o sangue completamente na minha vida, na vida de cada irmão, Pai. A expiação completa, a palavra em totalidade. Oh, Deus, para que nós possamos ser achados dignos e de sairmos dessa terra. Ajuda cada um de nós, Pai. Estamos numa batalha, Senhor. Estamos lutando contra o inimigo, esses 200 milhões de demônios. Mas o Senhor em nós é que nos dará a vitória completa. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada moço, cada jovem, cada casal, Senhor. Todos nós temos nossas batalhas. Mas, Senhor, venha batalhar por nós, Pai. E ajuda-nos, Senhor. Pois nós pedimos misericórdia e graça no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E amanhã estaremos aqui para falarmos um pouco mais da palavra. A oferta de hoje, R$ 408,50. Que Deus te abençoe.